Olá, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória aqui na cidade de Curitiba. Hoje a gente vai conversar. Bom, se você é novo aqui, né, deixa eu explicar um pouquinho sobre o canal. É um canal informativo, ele traz bastante informação para leigo, leigo, paciente, familiar, né, pessoas que não são da área da fisioterapia ou da reabilitação. Algumas coisas, poucas coisas, está sendo voltada para alguns profissionais, estudantes, daí já é algo um pouco mais técnico. Então, se você está chegando agora, eu queria deixar claro que isso daqui, esse conteúdo, tá, não tem caráter técnico. A gente vai explicar de uma maneira bem simples para você que é familiar, paciente, como se processa toda a reabilitação. É claro que daí acaba focando um pouco no papel do profissional, porque tem algumas coisas que a gente vai conversar aqui que acaba não sendo o papel do paciente, né? Nem do paciente, nem do familiar, tá certo? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Do material que eu preparei. Então, aqui a gente vai conversar sobre a reabilitação pulmonar, tá? Então, assim, o que é necessariamente o processo de reabilitação pulmonar, tá? Reabilitar é trazer, teoricamente seria trazer aquele pulmão de volta porque ele era antes, ou reestabelecer uma capacidade um pouquinho melhor para ele, tá? Então, o que a gente acaba vendo muito de exame para começar esse trabalho? Exame de imagem, tá? Aqui no exame de imagem, a gente não tem o interesse de caracterizar a doença que o paciente tem, mas entender qual que é o impacto da imagem do pulmão dele na vida dele. Então, por exemplo, aqui, esses pontos brancos aqui, tá? São pontos aqui onde não existe passagem de ar. Então, são pontos de atenção da fisioterapia respiratória que a gente vai fazer com que se restabeleça a passagem de ar nessas regiões. Nem sempre isso acontece, tá? Isso vai depender muito da complexidade do paciente. Aqui, essa daqui é uma outra imagem. Na verdade, é a mesma imagem que, por um equívoco, a minha secretária acabou colocando a mesma imagem. Então, esse daqui é um paciente já bem complexo, né? Tem várias regiões esbranquiçadas aqui, né? Que é, como a gente pode ver. Essa região central aqui tá a região cardíaca. Então, isso daqui, como eu falei, o branco seria o foco de atenção, mas não essa região do meio aqui, tá? Essa daqui também é o mesmo pulmão, né? Isso daqui é um paciente, ela ainda é minha paciente, atualmente ela está internada, mas a gente vê que essa região é uma região esbranquiçada, enfim, não vou entrar em características, detalhar a doença, até porque esse não é o papel da fisioterapia, né? Tá? Aqui, novamente, é a mesma paciente, né? Então, isso daqui é uma região que a gente chama atenção. O que também se chama atenção nessa imagem? Essa postura da paciente, que é uma postura cifótica, tá? A postura cifótica a gente vai ver daqui a pouco que ela é bem relevante no processo de tornar esse pulmão aí apto ou com maior funcionalidade, ou enfim, o processo de reabilitar esse pulmão. Então, assim, a reabilitação, qual que seria a definição de reabilitação? A consolidação de objetivos terapêuticos não sendo a área de exclusividade profissional. Ela é uma área multiprofissional e interdisciplinar, tá? Onde todas essas figuras de profissionais que atuam deveriam se conversar, trocar informações para chegar a um bem comum
para o paciente, tá? O final de tudo seria a busca da funcionalidade ideal. Por que eu coloquei busca da funcionalidade ideal aqui? Porque dependendo do nível de complexidade do pulmão, a gente não vai conseguir fazer muito por aquele paciente, tá? A ideia de reabilitação é isso. Pulmonar, né, vem do órgão, pulmão, que, por ser um órgão, é um universo de atuação sem abrangência pela fisioterapia. A fisioterapia é uma área é uma área em que atua no músculo estriado esquelético e não diretamente no pulmão. Então, assim, o conceito de fisioterapia, o que é? Uma ciência que previne e trata distúrbios cinéticos funcionais, ou seja, trata alterações do músculo, tá? Ou alterações no movimento. Então, assim, distúrbios cinéticos funcionais da caixa torácica. Isso daí que seria o foco de atenção da fisioterapia respiratória, tá? Alterações nos principais músculos da respiração. Então, esses músculos, estando alterados com redução de força e encurtamento, eles vão ter uma ineficiência do seu trabalho. Quais são os principais músculos inspiratórios? Diafragma e intercostais externos. Principais músculos expiratórios: os abdominais, intercostais internos. Então, a nossa forma de atuação no músculo, uma delas seria com qual objetivo? O próprio objetivo de fortalecer esse músculo. E o que eu gostaria de trazer para vocês? Que para se ter ganho de força, o princípio de força é ter mobilidade articular. No caso, quando a gente fala do músculo respiratório, essa mobilidade articular seria em todas as costelas que a gente tem no tórax. Tá? Com isso, a gente tem uma atenção à biomecânica corporal, biomecânica da caixa torácica. Ela influencia no movimento respiratório e na capacidade de gerar pressão negativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma pessoa com abdômen volumoso, com desvio postural das mais variadas ordens, ela pode ter uma alteração na mecânica corporal que vai influenciar a ventilação desse pulmão, tá? Postura cifótica, anteroversão de pelve, desvios posturais como um todo. Então, aqui é uma situação que a gente relembra ali do começo, onde eu falei que a atenção para a reabilitação pulmonar seria algo multiprofissional. Tá? Então, aqui vai envolver, para a gente chegar num bom manejo dessa situação, a gente pode envolver várias profissionais, mesmo da fisioterapia respiratória, mas que atuam em algumas áreas diferentes da fisioterapia, né? Ou até mesmo abranger a educação física. Seria fisioterapia respiratória, profissional do Pilates, ele pode atuar aqui para melhorar essa biomecânica do corpo do paciente e promover uma melhor ventilação pulmonar. Tá? A grande dúvida que se tem é o que vai ser feito aí nesse processo de reabilitar o pulmão, né? Então, primeiro, saber a quem encaminhar. Quem que vai atuar na reabilitação? Profissional médico, e às vezes desse profissional vai ser encaminhado para outros profissionais. Quem que atua? Fisioterapeuta ou educador físico. Tá? Tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física, ele pode atuar nesse processo de reabilitação. Basta ter o conhecimento da área, o conhecimento aí das alterações pulmonares, né? Aqui eu coloquei também nutricionista e psicólogo. Nutricionista por quê? Pensando que o nosso papel é trazer força para esse paciente, para promover uma melhor ventilação pulmonar, a gente precisa saber o que esse paciente vai comer e a quantidade com qual ele vai comer. Psicólogo, no meu entendimento, tá, tem um papel muito importante também nesse processo, que é entender todas as alterações psicológicas que pode levar um paciente a ter uma resistência
a essa forma de tratamento que é a reabilitação pulmonar. Assim, para citar alguns que eu enfrento no dia a dia, que eu dependo de muita ajuda da psicologia, é sempre o paciente tem medo, né? Por várias vezes o paciente me coloca que ele tem medo de fazer exercício, porque ele tem medo de fazer falta de ar. Medo de se ter falta de ar. Dependendo da complexidade do caso do paciente, o paciente sofreu tanto com falta de ar, ele acaba não querendo mais ter falta de ar em hipótese alguma. Porém, uma das consequências do exercício é se ter um mínimo de falta de ar. Isso é prescrito pela gente, é direcionado, mas ainda assim o paciente tem às vezes o paciente tem uma resistência e um medo bem grande. Então, por isso que eu coloquei aqui a importância da figura do psicólogo, até mesmo na busca de rendimento, né, de um rendimento melhor aí para esse paciente. A grande pergunta aí para se passar por esse processo de reabilitação é o que é melhor, né? Se a pessoa ir para uma academia ou ir para fisioterapia. Às vezes eu encontro esses termos assim no dia a dia, o paciente ele precisa de algo que seja mais pesado, que puxa mais para ele, então vai para uma academia. A física, a pegada é mais leve. Isso daqui, eu discordo um pouco aqui desses termos, sabe? Eu acho assim, tantos profissionais que vai trabalhar com esse nível de atendimento, de reabilitação na academia ou que vai trabalhar com a reabilitação na academia ou até mesmo como um esporte, ele vai submeter o paciente a um processo de avaliação, tá? Então, esse puxar aqui demais, ser mais pesado, eu acredito que não é bem por aí. Tanto na academia quanto no consultório, numa clínica de fisioterapia, o exercício ele vai ser dosado da forma que o paciente precisa. Aqui a gente usa algumas coisas para poder avaliar que já que a gente para poder avaliar e não existir isso, né? Puxar mais ou ser um exercício leve. Tá? Então, assim, a gente passa por um processo de avaliação, né? Tanto o profissional da educação física quanto o profissional da fisioterapia tem seus processos de avaliação. Então, às vezes esse paciente ele vem com exame de imagem, espirometria, exame de sangue, mas isso não é suficiente, tá? Quando a gente está falando da fisioterapia, a gente avalia bem as disfunções mecânicas ou as alterações do movimento desse paciente. A reabilitação propriamente dita, ela é conduzida tanto pelo profissional fisioterapeuta quanto profissional da educação física. Que a fisioterapia, pelo menos a fisioterapia respiratória, ela trabalha bem as alterações do movimento. Aqui uma conduta bem comum para os dois seria a prescrição do exercício aeróbico, tá? Que isso cabe tanto ao fisioterapeuta quanto ao educador físico. Às vezes vai diferir também a complexidade do paciente para qual desses dois profissionais o paciente ele vai ser direcionado. Isso é passível de diálogo, né, entre o profissional médico e os profissionais da fisioterapia e educação física. Passível de diálogo e análise em uma equipe multidisciplinar. Então, assim, o que a gente avalia para começar todo esse processo? Pressões respiratórias máximas, tá? Isso daqui é uma forma de avaliação que indiretamente a gente consegue mensurar a força respiratória do paciente, tá? Ou seja, a capacidade do músculo respiratório de gerar pressão negativa, que é uma das formas do ar entrar dentro do pulmão. A gente utiliza dinamômetro, tá? Para avaliar a força periférica do paciente.
E o que seria ideal, a gente ter a ergospirometria desse paciente, né? A ergospirometria ali, a gente é o grande diferencial para a gente poder prescrever o exercício aeróbico para esse paciente. O teste de caminhada de 6 minutos é uma forma da gente avaliar a funcionalidade também, mas ele é ruim para se ter a prescrição do exercício aeróbico. Então, a prescrição de exercício aeróbico com segurança é feita em torno aqui da ergospirometria. Tá? Então, o que a gente faz com o paciente em todo esse processo aí? A gente expande o pulmão dele, expandir o pulmão por pressão negativa, que é gerar uma força maior nesse paciente. Lembrando que essa relação de força com a expansão pulmonar é algo que já existe desde a década de 80. Então, assim, a gente sabe que quanto maior a força muscular de um paciente, melhor esse pulmão vai ser expandido. Existem outras relações também, como diâmetro de quadríceps, força de quadríceps, quanto maior, melhor a função pulmonar. Isso a gente sabe. Então, daí vem a importância de se fortalecer a perna de um paciente, por exemplo, não só perna, mas braço, de um paciente que veio para reabilitação pulmonar. A gente passa com isso daqui, para melhorar a condição do pulmão dele, aumentar o volume corrente, que é o que se propõe um exercício aeróbico, tá? A gente tem um incremento desse volume. Se você é paciente e está vendo esse vídeo, sabe que quando você começa a andar, fazer uma atividade um pouquinho mais vigorosa do que aquela que você está acostumado, você passa a puxar sua respiração um pouco mais forte. Isso é aumentar o volume corrente. Ganho de força periférica, que isso daqui eu citei a importância para vocês, no sentido de dando um exemplo ali do quadríceps. Da fisiologia básica, a gente tem que também o aumento de força muscular é diretamente proporcional ao aumento de mitocôndria do músculo. Mitocôndria é uma organela, uma regiãozinha ali do músculo que é responsável pela respiração celular. Tem uma grande polêmica aí também, né, no processo de reabilitação, que qual que é melhor aí, se é esse aparelhinho aqui ou esse aparelhinho, né? Esse daqui é o Power Bridge, esse daqui é o Respiron. Assim, o melhor não é nenhum nem outro, tá? O melhor é você ter um profissional que entenda se o mais adequado para o paciente é esse ou se o mais adequado para o paciente é esse daqui. Sempre baseado na biomecânica, no movimento do paciente e na fisiologia, tá? Então, se você vai procurar um profissional para te atender, procure encontrar um profissional que seja criterioso nesses detalhes, que saiba te avaliar da melhor forma possível. E se você quiser aí um conteúdo falando aí sobre esses dois aparelhinhos aí, deixa aí nos comentários, tá? E dependendo da quantidade de comentários e da curiosidade que vocês tiverem associada a esses dois aparelhos aí, a gente produz um vídeo falando sobre eles e explicando. Há uma polêmica, às vezes até chata, e a discussão que existe entre esses dois aparelhos, mas ela tem. Então, se você quiser saber mais sobre isso, daí deixe seu comentário aí abaixo aí no vídeo. Tá certo? Então, o que eu gostaria de passar para vocês é isso, tá? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com informação aí para vocês. Espero sugestões de vocês, dúvidas, escrevam isso daí nos comentários, que na medida do possível eu vou retornar para vocês. Sugestões de novos vídeos vocês podem deixar também, como eu já falei. E confere a sua inscrição no canal e veja aí se está ativado as notificações e compartilhe esses vídeos aí do canal com seus contatos.
tá bem? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.